E a apresentação de projeto dessa galera, como é que foi? Porque assim, na minha época eu fiz em dupla. Né? Eu não sei como é que foi dividido isso, se o pessoal já tinha, por exemplo, duplas feitas, ou foi obrigatoriamente feito por uma única pessoa, o projeto e tal, se tornou padrão, né? Como foi esse processo da apresentação dos projetos finais de graduação aí? Não houve projetos em dupla, não. Todos foram individuais. E a gente usou uma estratégia que eu achei bastante interessante. A gente teve, obviamente, a apresentação ao vivo, online, né, com a pessoa entrando na sala, fazendo compartilhamento de tela. Né? No caso dos mockups, eles tiveram que ser virtuais, né? Mas nós pedimos aos alunos que gravassem a apresentação previamente, porque se eles tivessem algum problema de conexão, bastaria a gente rodar a gravação, e aí quem estivesse assistindo a banca poderia ver a gravação. Muita gente gostou desse dispositivo, e a gente deu a prerrogativa do aluno escolher entre apresentar ao vivo ou ele rodar a apresentação dele gravada. E funcionou muito bem. Pô, eu achei interessantíssimo, cara. Talvez me inibisse um pouco menos do que me inibiu na época, né? Assim, surgiram coisas em 2020 por conta dessas soluções muito rápidas, né, dessas transformações, que eu considero serem definitivas. Assim, mesmo que a gente volte a uma presencialidade praticamente normal, tá? A gente vai ver ainda qual vai ser o impacto da vacinação, o que vai acontecer no mundo. Eu acho que algumas coisas serão irreversíveis no sentido que elas são melhorias dentro do processo de ensino. Uma delas é você realmente cair dentro dos recursos online, de comunicação, transmissão, porque eles dão um suporte muito grande para aquilo que você já faz presencialmente. É verdade. Eu vejo pela minha irmã, cara. Ela tem uma escola de inglês lá no Sul, e ela usou o Classroom da Google, e assim, o pessoal tem gostado. Claro que não é a mesma coisa com o presencial, mas ela traz tanta dinâmica para a aula dela que o pessoal continua achando sempre muito bacana. Então, tipo assim, ela não perdeu alunos, ela ganhou mais. Sim. Então, essa dinâmica, assim, foi o que você explicou ali, que eu já não tinha percebido essa relação do EAD com o presencial, com a aula ao vivo, digamos assim, né? Então, é diferente, porque eu tô fazendo uma pós em EAD, cara, que, sinceramente, eu vejo uma aula, me chateia muito. Porque às vezes falta energia da pessoa que está apresentando, né? Então, tipo, quando a gente tem dinâmica de sala de aula, tem um conversando do lado, me atrapalhando, mas ali na frente tem uma explicação que te envolve. Então, é diferente, você tá em contato, tá no físico ali também. E trazer isso pro digital hoje, o pessoal precisa ter muita energia para reter a tua atenção, né? Não é só a energia, mas também o perfil, porque a grande maioria está assistindo a aula em casa. E assim, a casa digamos assim, é um lugar onde você se sente mais confortável, mais seguro. Então você tem liberdade total ali. Então, se você quiser, desliga a câmera, faz outra coisa. Você não necessariamente está envolvido na aula, se você estiver achando ela chata. Então, existe muita coisa para te dispersar. No ambiente de sala de aula, não é que não haja isso. Eu percebi ao longo dos últimos 6 anos, quando o WhatsApp assim, começou a ficar popular, que era inevitável que o aluno abaixasse a cabeça durante a aula. Uma coisa que antigamente eu considerava ser rude, né, porque você está lá falando e alguém abaixa a cabeça, e no início aquilo me irritava, porque a pessoa estava claramente não prestando atenção no que eu estava falando. Depois eu vi que era inevitável. Porque, assim, é uma distração, aquilo ali vai despertar a pessoa para outra coisa. E, assim, eu não coloco censura em relação a isso, porque eu sei que em algum momento você vai estar desligado daquilo dali. Eu já estive em aulas, né? Todo professor já foi aluno. Tem aulas que você simplesmente não está bem no dia, não está concentrado, então realmente o interlocutor ali ele não prende muito a sua atenção e você dispersa e tenta recuperar aquilo depois, né? Então, o problema maior é que, assim, há um ambiente ali pouco favorável ao foco, tá?
Então, assim, quem é focado naturalmente consegue se ambientar, consegue tocar ali essas suas atividades e acompanhar a aula. Quem não é focado vai precisar de um suporte ali pedagógico, aí no sentido de você elaborar uma aula que tenha atividades práticas, que tenha feedback, que tenha algum tipo de participação, porque ali você, mal ou bem, mesmo que por, entre aspas, obrigação, faz com que a pessoa tenha que se centrar numa atividade naquele momento. Quando é uma aula apenas expositiva, não funciona. A não ser que você tenha assim, um orador muito capaz, alguém que realmente te prenda. Mas acredite, eu fiz cursos online também durante a pandemia, além do tema que me interessava, mas também para eu ver como é que é o outro lado. Né, o que o aluno sente quando ele está lá do outro lado assistindo uma pessoa falar. Né? E assim, eu fiz curso com bons oradores e chega um momento assim, passa os 40 minutos, você já começa a tender a dispersar e tal, pensar em outra coisa. Então eu tive que preparar um ambiente no qual não tivesse distração nenhuma, fechava a porta do estúdio, ficava concentrado, não deixava nenhuma aba do navegador aberta, virava o celular de cabeça para baixo, botava no modo não perturbe, e aí eu não tinha nada que pudesse me tirar a atenção e o foco daquele momento. Mas aí é aquela história, exige preparação, e eu sei que há perfis, tem pessoas que realmente não se habituaram a essa transformação do presencial para o telepresencial, né? Então teve alunos que, por exemplo, trancaram a matrícula porque querem voltar realmente na presencialidade, porque para eles funciona. Agora, o que eu disse para muita gente é, por incrível que pareça, na nossa área, o online, ou melhor assim, o trabalhar e estudar em casa é uma realidade há muito tempo. Põe aí quase 20 anos, né? A maioria dos designers acaba optando pela vida de autonomia. Então, você provavelmente vai começar essa carreira autônoma em casa. O que você tem que fazer, então? Bom, se eu for trabalhar em casa, eu tenho que prestar atenção a uma série de fatores que podem atrapalhar minha produtividade. Primeiro, eu tenho que encarar que eu estou trabalhando, que eu não estou de bobeira em casa. Eu tenho que preparar um ambiente, né? Eu tenho que me focar. Eu tenho que, por exemplo, ser o meu próprio patrão, controlar meus horários, meu nível de produção, meu compromisso, meus prazos. Então, assim, exige uma disciplina maior do que, por exemplo, alguém que vai optar por uma carreira CLT, no qual você tem que ir para um lugar, esse lugar é um ambiente de trabalho, não tem o conforto da casa, não tem uma cama, não tem um sofá, e aí você, inevitavelmente, até por coerção, de certa forma, você acaba sendo um pouquinho mais produtivo, mas isso é muito de perfil, né? E muita gente, eu sempre falo isso nas minhas aulas, consegue lidar com a questão da autonomia e se realiza mais nela do que numa carreira dentro do escritório. Assim, mas é questão de perfil. Exatamente. Tá? Exatamente. Eu nunca me esqueço que em uma aula, uma vez você falou assim, eu quando vou para o meu estúdio, ele é no fundo de casa, mas mesmo assim eu me arrumo como se estivesse indo para a rua trabalhar. Isso. Isso eu nunca esqueci. E é muito verdade. Tem umas cobranças, assim, às vezes, da minha esposa, ainda quando eu trabalhava fora, porque às vezes eu ia de bermuda. Né? Ela achava o super. Mas eu falei, cara, no Rio de Janeiro não tem como eu ir de calça até lá, cara. Aí às vezes eu chegava no trabalho, daí trocava, botava calça para trabalhar, mas até ir lá, só que existe cultura, né? Daí agora, hoje eu aprendi. Que pelo menos eu tenho que ter uma organização, foi criar, como você falou, criar um ambiente para mim, para ser o mais produtivo possível. E eu tô de home office, assim, comecei faz uns 3 anos, né? Então, ainda tomo muita porrada, é muita coisa todo dia. Aí, por exemplo, tá trabalhando com 2, 3 clientes ao mesmo tempo, daí às vezes a resposta não vem na minha cabeça para dar uma resposta para um, porque eu tô pensando no problema do outro. Então, são coisas também de organização que para mim ainda faz muita falta, né? Eu não sei como é que é o dia a dia do André, mas eu já vi um pouquinho do dele, eu acho que a gente tá quase ali, né, André? É isso aí. A pandemia para mim não sofreu muito porque desde a época da faculdade eu já trabalhava já home office mesmo, fiz a transição durante a faculdade, inclusive, graças a Deus, então já estava acostumado. Cheguei a trabalhar prestando serviço ali para uma empresa e ficava indo a alguns eventos, mas sempre tive home office.
O que alterou para mim a pandemia basicamente foi não ir ao cinema. Que é a única coisa que alterou, que é o que eu mais gostava, mas continuo indo à praia à noite, que eu gosto de ficar à praia à noite. Dá para ver que eu sou uma pessoa muito bronzeada, então basicamente isso. E é algo que eu digo que veio para ficar. Essa evolução tecnológica estão muito parafraseando. Agora me fugiu. Quem é? Juscelino Kubitschek, isso, Juscelino Kubitschek, que ele fez o Brasil, aquela frase dele, o Brasil em 40 anos, agora me fugiu 50 a anos em 5. 50 anos em 5. Exatamente. Foi o que aconteceu agora. Só que em vez de ser em 5 anos, foi em 5 meses. A diferença foi essa, que aprendemos a evoluir de uma maneira de internet, ali, digital, absurda. Todas as empresas. Vamos falar, o que eu acompanhei muito nisso da pandemia, é o WhatsApp, o Flávio Augusto, uma grande referência. Ele já vinha se preparando para algo, não, lógico, ninguém imaginava a pandemia, não tem como prever, mas ele já vinha se preparando para uma transição digital e já considerava importante e algo que iria acontecer, porque cada vez mais o EAD já estava acontecendo, como o Udemy e outras plataformas, Hotmart, Monetize e outras plataformas de curso online estavam muito populares, ele resolveu lançar dele. Então, quando a plataforma dele já estava praticamente pronta, tipo, faltava só o mar, veio a pandemia, ele só botou em ação muito rápido. Foi o primeiro a digitalizar o negócio, por assim dizer. E isso ajudou muito ele. E estava conversando, em certas coisas não vão mudar. Muita gente ainda vai preferir o físico, porque não estava acostumado com esse contato, mas Sim. Tem muita gente como a gente, pessoal da área criativa, arquitetos, pessoal da área de comunicação, moda, enfim, todo mundo que trabalha com comunicação em geral e com computador, depende do computador, já está acostumado. Live, Hangout. O Hangout existe desde 2013, se eu não me engano. Eu uso o Hangout então, para fazer os projetos. Então, é muito tempo, as plataformas só estão melhorando. Então, para a gente não mudou muito, acredito eu, para o pessoal da área de comunicação, pelo menos que acho que não teve um até agora que falou que mudou bastante, a não ser rotina, que de repente fazia um curso extra ou visitava um parente, tinha algum hobby, alterou, mas no geral não alterou muito. A diferença é que eu fechei um escritório, que eu tinha um escritório, e peguei um quarto aqui de casa, que era como se fosse um quarto de visita, tinha uma cama, desmontei e estou aqui, trabalhando aqui com o computador que eu tinha e acabou. Agora o restante continua a mesma coisa na minha vida. Poxa, alguns clientes caíram, né? O dinheiro muda de mão, mas quem diversificou está conseguindo se segurar e digitalizar, está muito bom.